Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o primeiro oficial de 2018, onde nós vamos tratar de direito processual civil, dos impedimentos e da suspeição do juiz. Tema muito recorrente em todos os concursos públicos. Deixa eu abaixar porque eu estou ouvindo a mim mesmo. Mas antes, para você que não me conhece, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou advogado por profissão, sou professor de Direito por profissão e vocação, e aqui no canal apresento a você muito, mas muito do que posso sobre direito para poder te ajudar em concursos públicos. Já são 10 anos, quase 11 agora, trabalhando nesta área, e no que eu puder te ajudar, conta comigo. Meu site para você que não conhece, vou pôr aí na sua tela, aí está, é o www.fabiotadeu.net. Lá dentro você vai ter todo o conteúdo a meu respeito. Aí, professor, você vai falar, eu estou assistindo você pelo Face, porque esta aula também vai para o Face. Se você está no Facebook, está aí na sua tela o Facebook. O meu Facebook é o facebook.com/Fábio Tadeu Roque, é meu nome. E você quer saber qual é o YouTube? youtube.com/Fábio Tadeu, ou insisto, vai lá no site fabiotadeu.net e você terá tudo à sua disposição. Aí nós temos o WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp à sua disposição, que é o 11 São Paulo 970265105. Basta você enviar sua mensagem e, por favor, espere. Ah, professor, como assim espere? Tem uma galera louca que manda mensagem e quer a resposta para ontem. Não dá, eu não vejo o WhatsApp sempre. Desculpe, estou batendo no microfone para você que está aí no vídeo. No áudio, a aula também é gravada em áudio, no meu site tem um audioblog, mas enfim. Quando você mandar uma mensagem de WhatsApp, fique tranquila que eu vou responder. Eu vou ler, eu vou responder. Esta é a minha missão, ajudar você, eu vou continuar ajudando sempre. Então, assim, peço a gentileza de que você tenha um pouquinho só de paciência, acho que ficou melhor assim. Tem um maluco aqui, que eu faço direto de casa os vídeos, tem um louco aqui perto, mexendo em carro, enfim. Ó, aí assim, não tenha pressa, eu juro que eu respondo. E tem também a lista de transmissão. Como assim lista de transmissão? A lista de transmissão é uma dica, uma diquinha simples, 1 minuto, 2, que às vezes eu mando em áudio, às vezes eu mando em vídeo. Quando manda em vídeo, você tem aqui no YouTube. Você tem aqui no YouTube, aí está na tela de novo, youtube.com/Fábio Tadeu. Você tem à sua disposição todo o conteúdo que eu salvo, deixo guardado. Aí, se for em áudio, está no audioblog, aí você vai lá no site fabiotadeu.net, você pega. Aí você diz, e daí? Aí você manda para cá uma mensagenzinha de texto simples no WhatsApp. E deixa eu pôr na sua tela para você saber como fazer. Olha só, é totalmente grátis, veja só como está aí na sua tela. Você manda uma mensagem de WhatsApp com o seu nome, basta o primeiro nome, Anta dos Infernos. Por quê? Porque tem gente que manda, olha, eu sou Pedro Joaquim Manuel da Silva Xavier, não sei o que, não sei o que, não sei o que, 15 mil nomes. Não precisa, só o primeiro nome. Manda a sua idade. Por que eu preciso da idade? Porque se você é menor de 18 anos, você não vai ter nada. Ah, professor, eu queria ter do mesmo jeito. Não pode, não vai, não vai. E manda a sua cidade. Para quê? Para eu cadastrar você na lista de transmissão. Você manda para o WhatsApp 11 970265105, como está aí na sua tela, deste jeito, gratuito, totalmente grátis. E aí você vai receber uma resposta em alguns minutos, enfim, ou às vezes algumas horas. Por quê? Porque é automático. E aí a resposta vai dizendo, você está cadastrado, obrigado e tal. E a partir de então, todas as dicas que eu mando, você recebe no seu celular gratuitamente, tudo de graça. Professor, não quero mais responder, não quero mais receber nada, cansei, não gosto de você, quero que você morra. Tá bom, tudo bem, eu posso morrer, não tem problema nenhum. Você manda uma mensagem para cá com a palavra sair e eu tiro você da lista sem problema nenhum, sem qualquer ressentimento. Você entra e sai da lista quando você quiser. Que mais? Só. E agora no canal nós vamos tratar daquilo que você tem que saber, que é o direito processual civil. Para você que acompanha no YouTube, o link do material de apoio está aqui na sua descrição do vídeo. E por que eu estou dizendo isso? Porque também lá no meu site, de novo, está aí na tela, fabiotadeu.net, você
pode baixar o material lá no blog. Clica no blog e você tem este material à sua disposição. Beleza? Tendo feitas as primeiras considerações, vamos trabalhar, porque para isso que esse canal existe. Deixa eu ajustar o microfone. Aliás, eu peço a gentileza para você que está aí acompanhando por YouTube, por WhatsApp, ou melhor, por YouTube, por Facebook, manda o seu joinha se o som estiver bom, porque agora tá tudo novo mesmo. Não dá para mostrar aqui, mas pelo meu Instagram eu mostro para você como é que ficou. Beleza. Manda seu joinha. Professor, não gostei. Dá o dislike sem problema nenhum, mas me diz por quê, o que tá errado para eu ajustar, ok? Vamos trabalhar. Deixa eu pôr na tela. Colocada na tela aqui, direito processual civil, nós vamos tratar dos impedimentos e da suspeição. Deixa eu colocar. Deixa eu ver se já tá. Não tá. Não está. Não tem problema. Deixa eu ajustar. Aqui. Vamos ajustar, dá para ajustar. Se não não der, não tem problema nenhum. Vai assim sem problema. Caneta, ok. Vamos lá, vamos começar. Artigo 144 do Código de Processo Civil. Olha lá, há impedimento do juiz. Não sei se eu vou conseguir chegar lá logo de cara com a caneta. A caneta está lá embaixo. Eu preciso que a caneta venha aqui. Há impedimento do juiz, e grifa a palavra impedimento se você tem material. Se você não tem material, mas tem o Código de Processo Civil, por favor, grife o impedimento. Sendo-lhe vedado exercer as suas funções do processo. Por que eu disse grifa impedimento? Porque o impedimento é total. Porque o impedimento é absoluto. Ele está impedido. É absoluto. É absoluto. Parece até que eu estou lutando aqui para escrever, mas não é não. É que infelizmente ou felizmente isso aqui acontece. Isso acontece. Fazer o quê? Ele é absoluto. É iuris et de iure. Deixa eu só ver se eu lembro. Se eu lembro não. Se é isso mesmo. Impedimento e suspeição. Tá aqui. É isso mesmo. Olha só. O impedimento é a presunção absoluta, iuris et de iure, perdão. É que assim, esses termos em latim tem que saber para algumas provas. TJ São Paulo, por exemplo, eles podem te dizer assim, ó, iuris, ou com E ou com I, iuris, et de iure, Yuri, aliás, agora que eu me lembrei que eu tenho outro recurso. Vamos colocar no Word. Olha como eu sou idiota. Eu sou idiota, pode falar. Vamos pôr no... Aqui, manter, pode manter. Ok. Agora eu vou para cá. Aqui, Yuris. Deixa eu aumentar. Eita, exibir. Tudo aqui é assim, viu? Se você não está acostumado no canal, desculpe, mas é assim que funciona. Deixa eu jogar 200% de aumento, tá bom, ok. É iuris et de iure. Por quê? Porque o impedimento é uma situação absoluta. Por que absoluta? Porque o juiz ele não pode julgar. O juiz ele não vai poder julgar. Ele não pode. Tá aqui, ó. Sendo-lhe vedado exercer as suas funções no processo. Se são vedados, é um impedimento, é uma causa absoluta. Se o juiz julgar, o processo é nulo de pleno direito. Isto significa que o processo não flui. O processo não vai caminhar. Ótimo, mas quando é que isto acontece? Vamos lá. Primeira situação está aí na tela, artigo 144, inciso 1, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do MP ou prestou depoimento como testemunha. E aí as bancas examinadoras vão te perguntar e vão falar, deixa eu ver se está aqui a caneta. A caneta está aqui, está chegando aqui, ó. Eles vão falar da testemunha. Eles vão dizer da testemunha. O juiz pode ser testemunha em tese antes dele ser juiz. Aqui, ok.
Antes dele ser, desculpem, é a primeira situação, mas tá aqui, ó. Aí você vê, deixa eu dar zoom aqui. Aqui, olha lá, quando ele interveio como mandatário da parte, e eles vão te pegar aqui, ó. Eles vão te pegar aqui na testemunha. No impedimento, eles vão te pegar aqui na testemunha, grife testemunha, porque o juiz pode, antes de ter sido juiz, ser testemunha. Aí você fala, professor, e que mais eles podem te pegar? Eles podem te pegar lá quando o juiz funcionou como Ministério Público. Isto significa, o juiz trabalhou no Ministério Público. Aqui, ó, funcionou como Ministério Público. E aí eu vou trazer para mim, porque infelizmente agora eu tenho que aparecer. Por que eu tenho que aparecer? Porque eu tenho que te explicar uma coisa. Primeiro eu tenho que te explicar que o juiz, antes de ser juiz, ele precisa de 3 anos de efetivo exercício na advocacia ou em funções que só um advogado pode. Por exemplo, eu como professor de universidade, eu posso ser juiz amanhã ou depois se eu apresentar ali uma certidão dizendo que eu fui professor de direito. Ok. Eu, com os meus processos, perdão, eu posso apresentar a certidão de objeto e pé lá no cartório, aliás, e posso provar que eu fui advogado daquela situação. Mas não chegamos aí. O que eu preciso que você saiba? O que eu preciso que você saiba é que o juiz que trabalhou como Ministério Público, grifa, anota, marca, Ministério Público. Nesta situação, o juiz não pode trabalhar naquele processo. Por quê? Muitas vezes o cara é do Ministério Público, está naquele processo, ele sai do Ministério Público, ele presta concurso, ele se torna juiz, ele deixou de ser do Ministério Público, ele virou juiz. E aí ele está juiz. Se ele está juiz e foi do Ministério Público, ele está impedido. Testemunha também. Lembre-se disso na hora da sua prova. Porque nestas circunstâncias, eles vão dizer, o juiz não pode ser testemunha. De fato, o juiz que é juiz não pode ser testemunha, mas o juiz que já foi testemunha antes de ser juiz, pode. Por exemplo, eu antes de ser advogado, eu poderia ter sido testemunha em algum processo. Nunca fui, graças a Deus, ou ao demônio. Nunca se sabe, afinal de contas o Estado é laico. Aí você diz, e daí? E aí você fala, o advogado foi testemunha no processo, ele pode ser juiz daquele processo? Não. Você vai ver. Vamos lá. Vamos voltar para a tela. Agora eu vou voltar para a lei. Veja lá. Numa segunda situação de que conheceu em outro grau de jurisdição. Aliás, hoje vai penar, viu? Desculpem, mas hoje vai penar. É a primeira aula oficial de 2018 aqui no canal. E olha lá. Vê o número 2, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. O que me interessa está aqui, ó, tendo proferido decisão. O juiz pode ter sido juiz, e aí vem a situação. O juiz é promovido a desembargador. E o desembargador, ele já proferiu alguma decisão de um processo ou de outro processo naquela circunstância ou daquele caso. Ele não pode, se ele já conheceu um fato igual, um fato parecido, ou foi ele que deu a sentença daquele processo, ele virou desembargador, a pessoa recorreu. Não pode. Então, cuidado agora. Eu vou marcar aqui num arquivo de... aqui. Olha só, juiz que foi promovido se torna desembargador. E se você estiver no audioblog, peço a gentileza de ver a aula, porque agora os detalhes estão sendo digitados. O juiz que foi promovido se torna desembargador, ele não pode julgar aquele processo. Ou quando ele emitiu algum parecer
vírgula, ou algum julgado, vírgula, sobre o tema anteriormente. Leia-se noutra instância. Ele era juiz, falou sobre o tema, a gente sabe como é que ele vai julgar, ele virou desembargador, e aí, se ele virou desembargador, ele não pode julgar. Lembra disso na hora da sua prova. Ok. Vamos para a tela. Deixa eu pôr aqui para você. Artigo 144, seguimos nele. Inciso 3. Quando nele estiver postulando como defensor público. Veja só que está aqui no 3, que hoje está difícil, mas tudo bem, eu vou com o mouse mesmo. Quando nele estiver postulando como defensor público, como advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral, grifa até o 3º grau e grifa o inclusive. Por quê? Porque até o 3º grau, se tiver algum advogado, se tiver algum membro do Ministério Público, se tiver um defensor, se tiver alguém ali que seja cônjuge ou companheiro até o 3º grau, inclusive, ele não pode julgar. Professor, mas o que é o 3º grau? Vamos fazer a árvore genealógica, eu vou abrir aí o Paint para você que você entenda do que eu estou falando. Veja só, aqui eu vou fazer o Paint, está aqui, ok? Deixa eu desenhar, agora eu tenho que desenhar. Você está aqui, deixa eu ver se vai. Você está exatamente aqui, ó. Aqui está você. Desculpe a letra, mas em mesa eletrônica não dá. Acima de você estão seus pais. E acima de você estão seus avós, se você os tem. Se eles não morreram, ótimo. Abaixo de você, se você os tem, você tem seus filhos. E abaixo dos filhos, se você os tem, você tem os seus netos. A seu lado, se você tem irmãos. Ao lado do seu pai ou da sua mãe, você tem... Opa, tô aqui, deixa eu pôr aqui. Ao lado do seu pai ou da sua mãe, você tem o seu tio. E abaixo do seu tio, você tem os sobrinhos. Seus sobrinhos. Abaixo dos irmãos... Ou melhor, desculpe, abaixo dos irmãos você tem os sobrinhos. Deixa eu apagar aqui. Vamos apagar isso aqui. Não tem pressa, o canal é meu, não gostou, sinto muito, não tô aqui para agradar ninguém, tô aqui para passar matéria. Olha lá, se você não gostou, morre um pouquinho que passa. Os tios estão aqui, se os seus tios estão aqui, aqui embaixo estão os seus primos, primos. E abaixo dos seus irmãos, você tem os seus sobrinhos. Agora tá certo. Cônjuge está ao lado de você, está aqui. Se você é casado, o cônjuge, o companheiro. Companheiro, não estou falando do demônio de 9 dedos, tá? Estou falando aqui, cônjuge, estou falando do companheiro que está aqui a seu lado. Ok, construímos aqui a árvore genealógica, desculpem, não está perfeita, mas dá para ter noção. Vamos voltar à lei. A lei diz lá, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Quais são os graus aqui de parentesco? Vamos lá. Você está aqui, acima de você estão os seus pais são seus parentes, portanto, de 1º grau. Aqui estão eles, portanto, deixa eu pôr de outra cor, mas está difícil isso. Gostava mais do anterior, mas agora não tem jeito, tem que ficar um pouquinho mais moderno, fazer o quê? Deixa eu trazer isso aqui. Opa, tá aí, muito bem. Seus pais são seus parentes de 1º grau. Seus avós de 2º grau. Seus filhos de 1º grau, seus netos de 2º grau. Aí você vai falar, meus irmãos são de 1º grau. Não são. Você tem que buscar o parente que faz
alinha com os seus irmãos. Quem são os parentes comuns? São seus pais, portanto seus irmãos são parentes de segundo grau, seus sobrinhos de terceiro grau, seus tios, aí a gente sobe para os avós são de segundo grau, os seus tios são seus parentes de terceiro grau e os seus primos são parentes de quarto grau. Tá aqui a resposta da prova que não dá nenhum tipo de impedimento. Primo. Por quê? Você viu? De você, o único que é quarto grau são os primos. E quarto grau não tem nenhum tipo de restrição. Portanto, os seus primos podem sim atuar no processo. Fora isso, ninguém da sua família pode. Vamos seguir. 4. Quando for parte no processo, ele próprio, o juiz, foi parte no processo. Lembra que eu falei que o juiz, antes de ser juiz, não, tem que ser advogado? Eu sou a prova viva disso, eu sou advogado. E aí, ó, ele próprio é uma parte do processo. Se ele próprio é parte do processo, cônjuge, parente e tal, até o terceiro grau, inclusive, você já viu até o terceiro grau, só faltou mostrar o seguinte: ele, juiz, não pode ser juiz daquele caso quando ele tiver sido advogado. Ele foi advogado, por exemplo, sou advogado hoje de alguns processos, amanhã ou depois eu passo na prova para juiz e aí me torno juiz. Os processos que eu tomo conta, que eu estou advogando, eu não posso seguir, não dá, não pode, porque a lei proíbe, eu sou impedido. É um impedimento absoluto, ok? 5. Quando ele for sócio ou membro de direção ou administração de pessoa jurídica, parte no processo. Quando o juiz é sócio ou membro de direção ou administração. Aí você fala, professor, mas o juiz não pode ser sócio. Não pode, é verdade. Mas, deixa eu trazer para mim. Você viu aí que o juiz não pode ser sócio, nem membro de direção, não pode ser diretor, nem nenhum tipo de lugar de administração. Você sabe que não pode. A ética diz isso. Mas aí você fala, tá, e daí? E daí que de repente ele era, ou ele é sócio, enfim. Tá na lei, tá no código, eles vão pegar aí. Por que vão pegar aí? Porque você sabe que ele não pode, você tem a lei que ele não pode, mas você vai saber que ele pode. Por que ele pode? Porque o Código de Processo Civil diz que ele pode ser sócio. Professor, mas o Código de Ética diz que não pode. Ok, o Código de Ética diz que não. E é aí que os examinadores te pegam. Porque o examinador gosta de pegar nos pontos chaves. Então, se eles escreverem lá, quando o juiz é um administrador de sociedade, quando o juiz é um diretor de sociedade, quando ele é um sócio majoritário da sociedade, ele pode julgar um caso daquele processo. Isso está errado. Por que está errado? Porque ele não pode julgar. Se ele é membro da direção, se ele é membro da administração, se ele participa da administração, ou se ele é um sócio, e principalmente a palavra majoritário que cai na sua prova, sócio majoritário, o que acontece? Ele não pode ser juiz naquela causa, ok? Lembra disso, pelo amor de Deus, na hora da sua prova. Muito bem. Vamos para a tela. Muito bem, aqui está a tela. Aqui são as anotações, simples assim. Olha lá, quando ele é um herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. O que você precisa saber? Você precisa saber que quando o juiz é herdeiro de algo, de repente do processo, o processo tem alguma coisa, presuntivo, esquece o presuntivo. Se eles não colocarem lá, quando o juiz for um herdeiro presunto, não. Então, assim, se o juiz é herdeiro, qualquer tipo de herdeiro, de um caso que ele tem que julgar, de alguma coisa que ele vai julgar, ou ele é donatário, ele vai doar alguma coisa, ele está doando algo e a pessoa vai lá e entra na justiça, e ele vai ter que julgar, ou se ele é o patrão, de repente a empregada do juiz entra na justiça, aquele juiz não pode julgar aquela situação, ok? Nestas circunstâncias basta se saber isso, herdeiro de qualquer coisa. Eles vão colocar o presuntivo. Vão colocar presuntivo.
Você nem pensa no presuntivo. O herdeiro, qualquer herdeiro que o juiz venha a ser, ele não pode julgar um processo em que ele seja o herdeiro de algo. E o 7, em que ele figure como parte em instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. E aí vem aquele caso tradicional. Qual é o caso tradicional? Cena aqui, muito bem. Vai dizer assim, um aluno da faculdade que o juiz dá aula. Aliás, eu dou aula em uma faculdade, não vou dar nome aqui, não vou ficar promovendo ninguém, mas aí eu chego lá na faculdade, tô lá e de repente eu me torno juiz. Um daqueles alunos vai lá e processa a faculdade por qualquer razão. Cai na minha mão e diz assim, puxa, o Fábio dá aula nesta faculdade. É verdade. Caiu o processo na mão dele, ele que vai julgar. Eu não posso. O impedimento é absoluto, é razão absoluta. A lei diz que onde eu trabalho, se eu dou aula e o juiz pode dar aula, você vai ver comigo ao longo deste ano que uma das situações lá em direito constitucional, vou te dizer, o juiz pode ser professor. Ótimo, e daí? Lá no constitucional você vai ver que o juiz só pode ser professor, mais nada. E aí? Aí ele se torna professor naquela faculdade, naquele curso, naquele lugar. E aí? Aí ele está lá, vão processar e o juiz pega o processo, putz, é onde eu dou aula. Há do verbo haver o impedimento, e este impedimento é absoluto, é razão absoluta. É iuri et de iuri, é razão absoluta para que aquilo seja desligado. O juiz não pode, o juiz remete aquele processo para um outro juiz. Ok? Vamos seguir, vamos para a tela. Vamos lá. Agora, vamos lá. 8, 144, inciso 8º. O que você precisa saber? Olha lá. Ele não pode, ele está impedido quando ele figura como parte um cliente do escritório da advocacia do cônjuge. De repente o juiz é um homem, a mulher dele está lá no processo, é do escritório da mulher e o juiz vai lá e julga. Não pode. Não pode ninguém daqueles que a gente viu lá naquela árvore genealógica, ele não pode até o 3º grau e grifa, pelo amor de Deus, deixou colocar, aliás, aqui eu vou colocar marca-texto, que vai ficar melhor. Marca-texto, aqui ó, até o 3º grau você coloca e grifa isso, inclusive, portanto, nem de tio, nem de nada, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Isto significa o juiz ele não pode julgar casos onde toda aquela galera da árvore genealógica que a gente viu esteja envolvida ali no meio. Não importa, até o 3º grau. Ah, professor, mas é o escritório do primo dele. Primo pode. Primo é 4º grau, lembra? Você viu. E 9, quando promover uma ação contra a parte ou seu advogado. Quando o juiz promove a ação, aí eles colocam aqui no promover, eles vão colocar o juiz é o autor. Quando o juiz... Opa, deixa eu tirar o mouse e agora fazer aqui. Quando o juiz é autor, se o juiz é autor da causa, ele promove uma ação contra uma parte ou contra um advogado da parte. Ele não pode ser o juiz daquela causa, ok? Ok. Já falei do parágrafo 1º, que o impedimento só acontece quando ele era advogado, membro do Ministério Público, antes de ser juiz, que é o antes do início, olha que chique, antes do início da atividade judicante do juiz, antes dele ser juiz, inferno. Antes dele ser juiz, ele não, depois virou juiz, ele não pode continuar julgando aquele processo. Ótimo. Parágrafo 2º, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento. E presta atenção aqui no 2, não é vedada a criação de fato superveniente. Por que isso? Vamos lá. Porque aí cai na prova assim, olha, está tendo um processo, o juiz vai julgar aquele processo, e ao julgar aquele processo, num belo dia, num belo dia, o que aconteceu? O juiz se apaixonou pela advogada. E aí, ele se apaixonando pela advogada, ele vai casa com a advogada. Se houve um fato superveniente, aconteceu. Opa, não aconteceu. Vocês perceberam que aconteceu tudo aqui. Tudo bem. Aconteceu. Sem querer, foi sem querer. Não foi criado para este fim.
para caracterizar o impedimento. Ele se apaixonou e a prova diz, ele se apaixonou, ponto. Se ele se apaixonou, ponto, acabou. Não tem mais o que. Aí eles podem dizer assim, olha, o juiz julgava aquele processo, mas ele se apaixonou por aquela advogada, fizeram o juiz se apaixonar, enfim, puseram uma advogada muito provocante e tal, o juiz se apaixonou e o escritório que estava lá como parte no processo fez pensando no impedimento do juiz. É vedado, não pode criar essa causa. Se isso for criado, o juiz não pode se eximir de julgar, ele tem que julgar o processo, ainda que tenha sido criado para isso, ok? Ainda que criaram a situação para o juiz se apaixonar, de repente o juiz vai lá, se apaixona, casa com a mulher lá, e é um exemplo de prova. O que acontece? Não adianta, o juiz vai julgar, não pode, é vedado a criação de um fato superveniente, mesmo que seja criado, não pode, ok? Vamos lá. Vamos para a tela. Estamos já quase no fim, porque estamos falando dos artigos 144 ao 148 do Código de Processo Civil. Na tela, olha lá, o impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em suas mãos quadro de advogados individualmente ostente a ação nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Por que eu li tão corrido assim? Porque você tem um processo, qualquer processo, qual é o inciso 3? Veja lá, é quando está postulando um defensor público, advogado ou membro do MP, cônjuge e tal, aqueles impedimentos até o 3º grau, ainda que haja nos quadros um advogado que individualmente, de repente o advogado é advogado de um escritório, ele é parente do juiz, ele está lá no escritório para resolver alguma causa e pega esta causa no meio do processo lá e tal, não pode, não interessa onde ele trabalha, ele é advogado, ele trabalha, ele é parente do juiz até o 3º grau, o juiz está impedido de julgar. Ótimo. Aí eu venho na suspeição. Vamos grifar aqui, ó. Se eu grifei impedimento, artigo 145, vamos marcar o texto aqui e vamos ver aqui. Existe a suspeição do juiz. Professor, tá, o impedimento é iuris et de iure. Eu coloquei iuris et de iure, ok. Agora vamos voltar lá no nosso escrito. Vamos lá, deixa eu manter aqui. Colocar aqui e olha lá, falei aqui impedimento absoluto, iuris et de iure, e não é júri, é que infelizmente o corretor faz isso, e quando é palavra latina, por favor, faça sempre em itálico, é uma frescura do direito, mas existe e é assim que é e tem que fazer. Aí você vê que agora eu vou falar da suspeição. Tá, o que é suspeição? Vamos marcar aqui, ó, suspeição. Suspeição também é impedimento. O juiz não pode julgar, só que é relativo. E aqui, quando eles te perguntam, eles podem te perguntar, ou você coloca em itálico ou coloca entre aspas, iuris et de... Desculpe, perdão. Você coloca iuris tantum. Por que iuris tantum? Porque aqui na suspeição é relativo, isto é, precisa ser questionada a suspeição pela parte, ok? Lá no impedimento, o juiz, olha lá em cima, marca de novo no impedimento você marca assim, o juiz deve declarar de ofício, isto é, o juiz vai falar ele mesmo, sob pena de nulidade processual. Aqui no iuris tantum, que a suspeição é relativo, precisa ser alegado pela parte, ou questionado pela parte. Vamos lá. Do que trata aí? Aqui é mais fácil, aliás, aqui é até mais rápido, porque aqui o que cai na prova, aliás, está aqui. O que cai na prova eu preciso pôr na tela bem grandão. Tá aí. Quando o juiz for amigo ou inimigo de qualquer uma das partes ou do advogado, isso não tem problema, você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Se o juiz é amigo ou inimigo da parte, ele não pode julgar.
Juiz que recebe presente de pessoa que tem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, você grifa até aí. Ou juiz que aconselhou alguma, grifa ou aconselhar, alguma das partes acerca do objeto da causa. Se o juiz falou algo, eu vou lá e falo, juiz, o que você acha que eu faço aqui? O juiz fala, faz assim, assim, assim. O juiz se tornou suspeito. O juiz se tornou suspeito. Isto eu preciso que você saiba. 3. Quando qualquer das partes for sua, grifa agora, credora ou devedora do cônjuge companheiro até o 3º grau. Toda aquela galera até o 3º grau, se alguém dever dinheiro para algum parente do juiz até o 3º grau, o juiz está suspeito. Ele precisa ser questionado se ele pode julgar ali ou não. Ótimo. 4. Interessado no julgamento em processo em favor de qualquer das partes. Se ele for interessado em alguma coisa, não pode. O que é que você tem que saber? Olha lá, parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo. Ele pode já se declarar absolutamente suspeito. Se ele... Atenção para um detalhe, vamos anotar isso aí. Deixa eu vir aqui. Se... anota assim, ó, se o juiz se o juiz tiver algum motivo particular, vírgula, ele pode alegar a suspeição de ofício, sem justificativa. O juiz não precisa justificar. Ele tem algum motivo ali que ele não quer julgar, que ele não pode, ele não quer, ele acha que não deve e ele se declara suspeito. E aí ele remete para outro juízo. Ok, aqui é simples. Aliás, o slide não é. Vamos lá. Aqui. Será ilegítima a alegação de suspeição, isto é, não vale a alegação de suspeição, não vale... o juiz não pode, não valerá, vamos dizer assim, não será válido, será ilegítimo a alegação de suspeição quando houver sido provocado por alguém que alega. Se alguém alegar isto, por exemplo, se eu provoco ele não, se eu provoco esta suspeição, por exemplo, vou lá num primo pode. Se eu vou lá no irmão do juiz e falo, você me empresta 10 mil reais, o irmão do juiz me empresta 10 mil, eu provoquei. Se o processo já está andando, eu vou lá e faço isso, eu provoquei. Então esta suspeição não é válida. Ela é ilegítima, porque eu estou provocando. Eu vou lá e alego, e digo, olha, juiz, eu sou amigo do seu irmão, eu pedi dinheiro emprestado, ele me emprestou. Ótimo. E 2, a parte que alega houver praticado algo que signifique e manifesta a aceitação do arguido. O que você precisa saber aqui? Aqui, se a parte que alegar tiver praticado algum ato, que é, por exemplo, ir lá e pedir dinheiro, bate aqui nos dois lados, isto está suspeito. Você não pode dar causa para suspeição, de propósito, para o processo não rolar. Ótimo. Aí nós vamos... estamos quase no fim. Para o 146. O 146, o que é que você tem que saber? O 146 você tem que saber o prazo. O prazo, você tem que saber, grifa, no prazo de 15 dias. Grifa 15, porque aqui eles vão mexer. A contar do conhecimento do fato. Quando você conheceu o fato, você descobriu o fato, você tem 15 dias. É meio subjetivo isso na prática, mas na prova eles vão dizer, o cara conheceu, o cara descobriu, o cara conheceu algum motivo de suspeição ou de impedimento. O cara conheceu. E aí? Se ele conheceu de suspeição, o que acontece? Ele tem que alegar. Se ele conheceu de impedimento e o juiz não alegou, o processo está nulo até aí. Está nulo de pleno direito, está nulo total. Ótimo. Olha lá, e aí tem que indicar o fundamento. Só isso. Você tem que saber que você vai dizer por que você acha que o juiz é suspeito ou impedido. Ótimo. Aí eles vão dizer assim, na alegação de impedimento ou suspeição não pode haver indicação de rol de testemunha. Mentira. Pode, claro que pode. Está aqui na lei, com o rol de testemunha. Você pode grifar também que o juiz
juiz. A parte pode alegar para o juiz que ele é impedido, ele é suspeito, e pode dizer assim, eu tenho a testemunha A, B ou C que pode provar o que eu estou falando. Beleza. Se o juiz receber isso, se o juiz reconhecer o impedimento, isto é, se o juiz receber a petição, quando ele recebe a petição que ele reconhece impedimento à suspeição, ele remete, foi o que eu falei, ele remete para um outro juiz, ele manda para um outro juiz no prazo de 15 dias. Aí vem o detalhe que você tem que grifar e lembrar. No prazo de 15 dias, o juiz vai apresentar as razões. Aí é que tá. O juiz apresenta as razões se, então somente se ele aceitar isso, ele determina a autuação em apartado da petição e no prazo de 15 dias ele apresenta as razões, ele pode acompanhar os documentos rol de testemunhas, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Ele junta tudo aquilo e manda para o tribunal. Ele manda para o tribunal dizendo, ó, tribunal, me disseram que eu sou suspeito, tá aqui, eu sou suspeito, tá aqui, e pronto, tô mandando lá, dizendo que eu não sou suspeito, enfim. Aí você fala, professor, eu não entendi. Então vamos por partes, porque nem eu entendi. Se eu entendi, se eu conseguir explicar, se eu conseguir expor aquilo que eu preciso que você saiba. Vamos escrever melhor para que... Deixa eu pôr para escrever que vai ficar melhor. Aqui, manter. Quando eu pego, deixa eu pegar o parágrafo inteiro. Vamos pegar, o canal é meu, eu posso fazer o que eu quero. Aqui, deixa eu... Eu preciso pegar o texto daqui até aqui. Ok. Bom, tá. Se ele reconhece o impedimento à suspeição, ele vai mandar para o substituto legal. Então vamos lá. No parágrafo 1º, eu tentei copiar, não deu, artigo 146, parágrafo 1º, artigo 146, parágrafo, cadê o símbolo do parágrafo? Está aqui, parágrafo 1º. Se o juiz conhece, anota assim, ó, se o juiz conhece, recebe a petição de impedimento ou suspeição, ele remete para um juiz competente. Ótimo. Se ele não conhece, não recebe, leia-se, ele não recebeu a petição, ele diz, não, eu não sou impedido, eu não sou suspeito. Ele junta as razões, documentos e provas e encaminha ao tribunal competente, que vai julgar. Aí o processo está suspenso até o julgamento desta situação de impedimento ou de suspeição. Isso você tem que saber. Se o juiz conhecer e receber a petição, se ele recebe a petição, ele já manda direto para o juiz competente, manda para um outro juiz. Se ele diz, não, eu não sou suspeito, eu não sou nem suspeito e nem sou impedido, então ele manda para o Tribunal Superior, junto com as razões, os documentos e as provas, inclusive as testemunhais, e manda para o tribunal competente para julgar. Ótimo. Agora vamos lá. O que é que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você saiba agora no parágrafo 2º dos efeitos. Aqui, normalmente, a galera do tribunal aqui de São Paulo, TJ São Paulo, pode perguntar o seguinte: distribuído o incidente, que incidente? Incidente de suspeição ou de impedimento? O relator, quando acontece esse incidente, leia-se, o juiz mandou para o tribunal dizendo que ele vai fazer, o relator vai declarar os efeitos. Isto é, ele recebe a petição do juiz dizendo, olha, recebi aqui a petição do juiz, o juiz dizendo que ele não é impedido, ele não é suspeito, e aí ele diz que pode dar os efeitos. E aí cai na prova, só pode dar com efeito suspensivo. Não, pode dar com efeito suspensivo ou sem
o efeito suspensivo. Isto é, o desembargador pode dizer assim, olha, recebi, vou julgar, mas continua o processo. Isto é o efeito suspensivo, não vou suspender o processo. Ou ele diz, recebi, estou dando efeito suspensivo, isto é, o processo aí do juiz vai esperar eu, desembargador, julgar. Eu julguei, beleza. Parágrafo 3º, enquanto não for declarado o efeito que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela, grifa aqui, ó, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Isto é, se houver o efeito suspensivo, se o desembargador disser, olha, o processo vai ficar parado para eu julgar, então tem que ser urgente a substituição. Tem que transmitir o processo para um outro juiz. Sai da mão do juiz que está e vai para um outro juiz. Ótimo. Parágrafo 4º. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, se não é procedente, o tribunal rejeita. Se o tribunal rejeita, continua o processo no juiz onde está. E no 5º, acolhida a alegação tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, se a alegação, isto é, se a petição for feita, for real, for verdade, o tribunal condena o juiz nas custas e o remete os autos ao substituto. Aí você diz, o juiz pode recorrer? Pode, está aqui, ó, podendo o juiz recorrer da decisão. Vamos anotar? Vamos anotar o quê? Se, você anota assim, ó, se a alegação de impedimento ou suspeição for recebida pelo desembargador, o processo segue, vírgula, e o juiz paga as custas processuais. Por quê? Porque é o juiz que está falando que ele vai poder julgar, ele está mexendo com a justiça e o juiz paga as custas processuais. E aí vem o detalhe. E anota em letras garrafais. E o processo segue ao juiz competente. Ponto. Agora vamos lá. Vamos encerrar os nossos trabalhos já já. Parágrafo 6º do artigo 146. O que diz ele? Reconhecido o impedimento ou suspensão, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Se for reconhecido, se de fato eles falarem, puxa, de fato o juiz é impedido, ele é suspeito, é o tribunal que diz da onde o processo vai parar, da onde o processo é nulo. Se é impedimento, volta tudo. Se é suspeição, volta a partir do momento que foi alegado. Quem diz isso? O tribunal. O tribunal que vai decretar a nulidade dos atos do juiz. Ok? Ok. Fato e feito. Artigo 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, tal, até o 3º grau, inclusive o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso que o segundo se excusará remetendo os autos ao seu substituto legal. Se houver um processo e esse processo chega 2 juízes estão lá e são parentes, aí o primeiro que conhecer o processo, o primeiro que der o despacho, o primeiro despacho que for concedido pelo juiz, este é o que vai trabalhar no processo. O outro vai apresentar os motivos porque ele não pode trabalhar, ok? Aí o que me interessa para fechar a aula de hoje. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. Isto você tem que saber. Para quem cabe o impedimento e a suspeição? Cabe para o Ministério Público, cabe para os auxiliares da Justiça e cabe para os demais sujeitos imparciais do processo. Ótimo. É isto que me interessa. O resto você tem que ler, mas o que me interessa está aí. A parte interessada vai arguir o impedimento, isto é, a parte diz, olha, o Ministério Público não pode atuar porque ele é parente da parte, tal, sei lá, dos mesmos motivos que a gente estudou para o juiz. Tá, e aí? E aí o juiz vai ouvir o Ministério Público, vai ouvir aquela parte que está sendo acusada no prazo de 15
dias. Grifa no parágrafo 2º, ouvindo arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessário. O juiz pode pedir a produção de prova quando necessário. Beleza? Você tem que saber isso que está na tela grifado, pelo amor de Deus. Ok? Vamos lá. Terminamos? Terminamos. Show de bola. Show de bola. Espero que eu possa ter ajudado aí você em mais uma aula. Professor, não entendi nada. Manda um e-mail, manda um WhatsApp. Deixa eu colocar o WhatsApp aí na tela de novo. 11 970 265105. Fico às suas ordens para ajudar naquilo que eu puder. Aí você fala, professor, eu não entendi. Ou então aqui nos comentários também, você pode dizer, olha, não entendi, pelo amor de Deus, me ajuda, me explica, eu explico de novo, faça um outro vídeo se precisar. Nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional, beleza? O meu site você tem, é o fabtadeu.net, e é isso aí, eu não vou repetir tudo o resto para não tomar seu tempo. Fico às suas ordens no que eu puder, conta comigo, nós vamos juntos rumo à sua aprovação até o final. Estou aqui para poder te ajudar mesmo, beleza? Um forte abraço, fiquem na paz, obrigado. Se você gostou, por favor, dê o seu like. Se o som foi legal, dê o seu like. Se não gostou ou o som ficou ruim, dê o dislike. Mas me explica por quê para melhorar para o próximo, beleza? Forte abraço, obrigado, fiquem na paz e a gente se vê na próxima aula, num próximo tema por aí, aqui no canal, ok? E deixa eu só avisar um detalhe, lembrar de um detalhe. A lista de transmissão, falei no começo, repito agora, ela é gratuita. Basta mandar seu nome, a sua idade, a cidade de onde você fala para o WhatsApp 970265105 e você será adicionado ou adicionada à lista de transmissão. Totalmente gratuito. Quer sair? Você manda um sair ou manda, professor, quero sair, professor, vai a merda, não quero mais saber. Eu retiro. Forte abraço, obrigado e até o próximo, se o bom Deus assim permitir.